Olá, saudações, salute a tutti, salam! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras e servidor público. E este canal é para falar de temas voltados para fé, religião, história das religiões, sociologia das religiões, dicas de leitura sobre literatura e religião. Esse é o tema do canal, que não é apologético, ou seja, não visa pregar nenhuma das religiões, tenho a minha fé, mas não é um canal missionário, Bem, vamos falar então uma data importante essa semana, que é o Ano Novo Islâmico, Então aí, 1º de Muharram, que é 27 de junho, eu imagino que esse vídeo estaria mais, essa semana mesmo, ou quinta ou sexta, porque a semana é importante justamente porque vai virar o calendário lunar, O calendário lunar, que é essa marca. Inclusive já tem vídeo aqui sobre os calendários, Então eu vou deixar aí essa informação sobre os calendários das várias religiões, Então o calendário gregoriano, que é o cristão, o calendário lunar e solar, que é dos judeus, E o calendário lunar, que é dos árabes, Então tem essa diferença. Então ele é marcado de acordo com a Hégira, que é 622 da Era Comum. Então os muçulmanos, os árabes, estarão entrando aí no ano de 1447. Então 1447 é a data do calendário islâmico, a partir agora de final de junho, Então 27 de junho. E dá algumas dicas então de literatura e também introdução ao assunto. Falamos aqui da história do Islã, inclusive até falando da Karen Armstrong no painel do monoteísmo, que é o livro A História de Deus, em que ela vai falar da origem dos monoteísmos, do judaísmo, cristianismo, islamismo, e também a biografia do profeta Muhammad. Então também tem isso lá, também aqui no canal tem aí disponível dica de leitura sobre esse assunto. Já discutimos sobre filosofia islâmica, Antes também eu tinha muito assim preconceito, Aqui no Ocidente tem um preconceito com o Oriente, mas foi graças à filosofia islâmica, conhecendo a filosofia medieval, Avicena, Averroes, etc., e Al-Ghazali, Então, conhecendo a filosofia, a gente foi conhecer mais a religião, Então, estamos na tradição cristã, seja católica, ou seja protestante, seja evangélica, mas lendo as outras tradições, E sem olhar de julgamento, Ou seja, cada tradição tem a sua forma de ver o mundo. Estamos falando de um mesmo Deus, Então eu vejo alguns canais aí que ficam desconversando, desinformação. Trata-se do mesmo Deus, Então, seja o Deus islâmico é o mesmo Deus judaico, o mesmo Deus cristão. A diferença é como essas culturas vão analisar ou ver, a questão de Deus. Então, vou dar algumas dicas de leitura que não vou esgotar o assunto, porque você tem que pegar o Alcorão, Eu já li alguns trechos do Alcorão, O Corão, que é a recitação, que é as palavras ditadas e recitadas pelo profeta Muhammad. Então ele escreveu o livro ao longo da vida em Meca e Medina, que foi a cidade para onde ele fugiu. Quando ele fugiu, que é a Hégira, estava sendo perseguido lá pelos não muçulmanos, então ele fugiu para Medina, que é a região do norte. Essa mudança, é a chamada Hégira, é onde começa o calendário islâmico, Então em relação a 622 da Era Comum ou depois de Cristo. Então vamos dar uma dica aqui, que é uma cartilha básica, Mensagem do Islã, que aí vai um resumão, assim, trecho do Alcorão, que é a recitação, para vocês entenderem as diferenças, Tem eles ressaltam muito, É importante para eles a ideia da graça divina e a ideia da misericórdia, Então sempre eles falam Deus é clemente, misericordioso, Então tem essa visão, bem da graça divina, que também compartilha com o cristianismo. Então eles colocam a graça divina, a misericórdia, e depois fé e obras, Então a fé é a questão da fé islâmica, monoteísta, e a questão das obras, a caridade, por exemplo, Então tem muito ênfase na caridade. Então essa fé e essa obra se completam, na vida muçulmana pelos pilares muçulmanos, Depois a gente vai ver alguns detalhes aqui. Então essa é a mensagem do Islã, que são várias entidades do Islã mesmo, que patrocinam, que é tipo um catecismo, Assim, um resumão mesmo, E é interessante. Podemos pegar alguns assuntos de debater aqui, alguns assuntos específicos e alguns textos do Alcorão. Eu já li alguns textos do Alcorão, principalmente o texto, a Sura ou Surata 5, que é a mesa servida, chama mesa servida, que aí tem várias referências ao judaísmo, ao cristianismo, à vida monástica, às refeições, Lembra até o Levíticos, que é o livro da Torá, que é o terceiro livro da Torá, que é da tradição judaica, que no cristianismo nós chamamos de Pentateuco.
E tem essas leis alimentares, leis de comportamento, né? Então essa parte da Torá, Levíticos e Números é muito disso, né? São as leis de Moisés, então faz muitas referências a Moisés, e aqui a essência do Alcorão são resumos, trechos, destaques do Alcorão, né? É a bela arte islâmica que usa muito grafia, né? Imagens, grafias, geometrias, porque não usa imagens tipo icônicas, né? Então, até que na época ali do Império Bizantino tinha um movimento iconoclasta que era para tentar ali, né, chegar num acordo com os otomanos, os islâmicos, de a Igreja Oriental não ter imagens. Mas depois, né, voltou-se a imagem, né? Então é uma marca da igreja Oriental, Católica Romana, de ter imagens, né? Mas essas imagens não existem no Islã. O Islã não permite que faça imagem, né? Inclusive em filmes em que apareceria o profeta Mohammed, não tem imagem do profeta Mohammed, né? Ou seja, não usa-se essa imagem nos filmes ou nas ilustrações, e não gostam, obviamente, que faça caricaturas, né, do profeta. Então essas questões aí do fundamentalismo também. E o judaísmo também não usa imagens, né? Então essa é a diferença do judaísmo e cristianismo, aliás, do judaísmo e islamismo em relação ao cristianismo, né? A questão das imagens. Muito bem, e aí tem dicas, as dicas são mais literárias. Então vou a questão aqui da Sura a sexta-feira, né? Que é a 67. Deus é o possuidor da graça suprema ou da infinita recompensa, né? Então eles ressaltam muito isso aí, a questão do favor divino, né? Nada que façamos está à altura, né, de Deus, porque tudo que nós temos, Deus deu, né? Tudo é concessão de Deus, então nunca poderemos pagar o suficiente para Deus, né? Então a gente está sempre em dívida. A fé que é a confiança que o muçulmano tem que ter, por exemplo, no Alcorão, né, no profeta. Então a questão da fé do monoteísta, Deus um, né? Deus um e único. E aí, essa é a diferença mesmo que no cristianismo tem a trindade, né? Os três, né? Então eles reconhecem Jesus como um profeta, mas não a ideia de divindade, né? Que aí eles pegam muito da questão dos ebionitas, né? Muitos dos cristãos que eles conheceram naquela época lá, os ebionitas, que é a gente discutiu nas heresias cristológicas, que eram os grupos em que não tinham divindade em Cristo, né? Era só um profeta, um homem abençoado, cheio do Espírito Santo, né? Então essas diferenças em relação ao outro oposto, que é os gnósticos, né? Então tem essas questões aí. O profeta Mohammed seria o profeta que atualizaria, né, assim como Moisés, né, divulgou lá a Torá, o judaísmo, Jesus atualizou com os evangelhos, então o Mohammed atualizaria para o muçulmano, né? Então seria o Alcorão. Então eles têm as 5 orações diárias, que é o Salat, né? São 5 orações diárias, de manhã, ao meio-dia, de tarde, ao crepúsculo, né? De noite. A Zakat, que é a caridade, justamente essas obras, né? Então você tem a fé e as obras. Você tem o jejum, principalmente no mês do Ramadã, que é um mês sagrado, né? Tem também a peregrinação, que é o Hajj, né? Hajj, essa peregrinação até Meca, que é a cidade lá que tem a Kaaba, que é um templo, que tem a pedra mística, lá, uma pedra, é um meteorito, né? Um meteorito é uma pedra sagrada que fica num dos ângulos de Meca, né? Então é interessante isso aí. A maior surata ou sura é a vaca, né? A Bácara, que tem 286 versos, que as divisões são em 114 suratas, e ali tem yates, né? Yates seria esses versos, né? Então tem 286 versos. E aí a mesa servida, ela é a surata 5. A mesa servida, ela vai tratar então dessas questões do judaísmo, do islamismo, a relação do judaísmo e do islamismo e em relação ao cristianismo, inclusive a influência dos monges, né? Os monges, inclusive, alguns até de tendência nestoriana, né? Então a nestoriana era forte no Oriente ali, depois também está nas heresias cristológicas, a gente debateu isso aí. Então são os contatos, né, que o Islã em nascedouro estava ali, né, com os bizantinos e os persas, do outro lado também tinha o Império Persa ali, que depois será convertido, né? Então os persas também vão dar umas dicas de literatura árabe, islâmica e persa, né, que influenciou. A cultura persa era muito forte, inclusive influenciou os turcos, né, que são povos também diversos, não confundir turco com os persas, com os árabes, são povos diferentes. Ver se tem muita coisa que a gente pode falar. Sim, vamos direto para a literatura então, e vou dar algumas dicas aqui, por exemplo, da literatura alemã, né, da época do Iluminismo, lá, século XVIII, que é o Goethe, né, aqui o divã do Ocidente e do Oriente, né, então oriental e ocidental.
O divã aqui, não lembre-se do móvel, no sofá, não. O divã aqui é uma coletânea de poemas, né? E que principalmente o Hafez, né? Hafiz é um poeta que ficou famoso, inclusive, por um texto chamado Divã, que é essa coletânea, né? Esse cancioneiro, o cancioneiro do povo persa, né? E ele é lá do século XIV, mesma época do Dante, né? Século XIV aí. E ele é muito famoso pelos gazelles, né? Os gazelles são os dísticos, né? Então são dois versos, a rima tem um padrão, e geralmente são temas sensuais, líricos, né? Amorosos, né? Então é esse aí que é o Vest Ostelische Divan do Goethe, poesia da Pérsia, né? Inclusive a Pérsia tem vários, né? Tem um listinho aqui, o Rumi, né? O Rumi, que é mais conhecido ali na Turquia, mas é porque os turcos adotaram muito da cultura persa, né? Os turcos otomanos adotaram muito da cultura persa. Então tem o Attar ali do século XII, ele é famoso, 12 e 13, né? Ele é famoso pela Conferência dos Pássaros, né? Inclusive é citado lá no Jorge Luis Borges, que adora também essa temática árabe, né? Islâmica, ele sempre fala disso aí. Tem o Ferdowsi, né? O Ferdowsi é a epopeia dos reis, muito famosa ali na região que fala o Farsi, né? Inclusive no Afeganistão, no Paquistão, né? Tem várias culturas. E lembrar que o Império Persa ia até ali onde é o Paquistão, né? Ou seja, até na divisa ali da Índia. Lembrar que o Paquistão era um pedaço da Índia e aí cortou porque ali tem mais muçulmano que hindu, nessas questões religiosas aí. E tem o Omar Khayyam. O Omar Khayyam é o Rubaiyat, né? Rubaiyat, Omar Khayyam do século XI para o XII. Então são grandes poetas da Turquia, né? Então fica a dica Hafez, né? O Hafez, que influenciou. Depois a gente pode discutir esse livro, né? Ler as poesias e tal. Contos mouriscos são a tradição ali moura, né? Ou seja, islâmica, na cultura portuguesa, ibérica, espanhola. Lembrar que ali foi o reino andaluz, né? Andaluz até a reconquista pelos reis católicos lá no final do século XV, né? Em 1492 foi a reconquista, acabou, né? O reino de Granada, etc. E também teve a descoberta da América, né? Interessante, mesma época, né? Final do século XV. E depois descobriu o Brasil, né? O Brasil foi poucos, né, foi assim, 1500, né, 8 anos depois. E aí quando os Maurício vai contar essas histórias que tem em Portugal, que tem um fundo, né, Portugal que nos deixou várias palavras, essa cultura islâmica em Portugal que nos deixou várias palavras do árabe, né, então várias palavras que começam com né, algodão, arroz, tal, são palavras que vêm do árabe, né. Muito bem, sobre o período da ignorância, a época da ignorância, o tempo da ignorância, que é o período pré-islâmico, né, se você chegar lá no mundo muçulmano, eles vão falar que o tempo da ignorância é o período da cultura árabe pré-islâmica, né? Então, falando desses poetas dessa época, nós temos aqui um romance interessantíssimo do Alberto Mussa, né? Que é um brasileiro, um autor e tradutor brasileiro, que vai falar da poesia pré-islâmica, inclusive vários poetas dessa época, num romance chamado Enigma de Kaf, né? Você já viu a grafia aqui, né? Tal. E aí são poemas que eram suspensos lá no templo da Caaba, né? Tipo, grandes lonas, assim, em tecido, e tinha escrito em ouro, né? Essas palavras, esses versos, né? Essa grafia, interessante que parece um desenho mesmo, né? A grafia parece um desenho, porque eles evitam um desenho, igual eu falei. E aí o Kaf é uma letra árabe, inclusive vários capítulos, os capítulos começam com letras arábicas, né? Letras do alfabeto árabe, então é interessante como é que ele faz essa tradução, né? E aqui essas viagens no deserto, essas lendas da Arábia, que inclusive estão na base ali das 1001 Noites, né? Que foram coletadas ao longo da Era de Ouro do Islã, né? As chamadas 1001 Noites, que são os contos da Sherazade. Sherazade contava lá para o califa, lá para não morrer, né? Porque ela ia, assim que ela chegava no ápice da narrativa, ela, não, amanhã continua e tal, aí começava outra. E foi enrolando o califa, que se ele perdesse o interesse pela história, ela, né? Então, vai ler o livro lá, 1001 Noites, famosíssimo, né? Ainda mais no século XVIII e XIX, foi um sucesso na França, tem a introdução do Galande, né? Então, influenciou Marcel Proust, que adorava ler. Então, é interessante, 1001 Noites. Então, a dica da literatura brasileira, né? Um autor que preocupa muito com essa temática. E tem o Milton Ratum, né? Milton Ratum, que é família libanesa, né? Então, o pessoal fala muito dessa cultura árabe, o cristianismo oriental, né? Os ortodoxos e tal. Então, os contos mouriscos, né, de Portugal, obviamente a poesia alemã, né, o Goethe, famosíssimo pelo Fausto, né, famosíssimo. E aqui, claro, para você conhecer a base, né, começar o básico do Alcorão, que é o Alcorão um livro imenso e ele é bem diferente, então precisa ter, né, muita nota de rodapé para ler. A Bíblia é muito difícil, imagina o Alcorão, né, que é outra cultura, né, outras referências. E aí a dica para começar a entender o que é a mensagem do Islã, né, que mais do que uma religião é uma cultura, né, uma civilização, ok?
Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.